Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso Coletivo Ágora, nossa praça de diálogos transdisciplinares. Esperamos promover um conjunto de debates e reflexões sobre variados assuntos por meio de vídeos, podcasts, textos e outras publicações. Venha participar junto com a gente desta arena discursiva, desta cadeia infinita de enunciados. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Este é o nosso primeiro vídeo de uma série de 5 sobre o tema que é fake news, conhecer e enfrentar. Eu sou Luiz Marinho e o nosso tema de hoje é fake news e pós-verdade na era da desinformação. Começaremos a falar de pós-verdade de uma maneira ampla, com base nesta citação. Os humanos sempre viveram na era da pós-verdade. O Homo sapiens é uma espécie da pós-verdade cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas, portanto, de maneira ampla e relacionando a pós-verdade com a ficção. Quem disse isso foi o famoso escritor israelense Yuval Noah Harari, em seu livro 21 lições para o século XXI. Ele também escreveu 2 outros importantes livros, Sapiens e Homo Deus. Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford, que definiu assim: é aquilo que denota circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e a crenças pessoais. E é este conceito que nos interessa aqui neste vídeo. Aqui faremos uma breve comparação trazendo um pouquinho dos conhecimentos da física, da política, entre uma realidade atômica e a realidade quântica, baseado neste livro Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli. Teríamos que, no mundo atômico, as forças são centrípetas, diferente do mundo quântico, que elas são centrífugas. No mundo atômico, as forças centrípetas puxam para o centro, as forças centrífugas espalham para os extremos. E aí, no caso das forças centrípetas, cria uma atmosfera, um cenário mais ou menos previsível, algo no campo do esperado, digamos assim. Já no caso da realidade quântica, esse espalhamento para os extremos cria um cenário de imprevisibilidade, de indefinições. É aí onde essa realidade quântica se aproxima da pós-verdade. No caso da realidade atômica, trazendo para a política, seria a busca para o diálogo, a busca para um certo acordo. Seria a reafirmação da política. Quando isso acontece, um candidato, logo que acaba a eleição, sai o resultado oficial, o candidato que perde a eleição costuma ligar para o eleito, o vencedor, reconhecendo a vitória, desejando um bom mandato e assim por diante. Por sua vez, o candidato vencedor, em seu primeiro discurso, costuma fazer um discurso buscando um certo consenso. É como se ele dissesse: vamos agora acalmar os ânimos, baixar a poeira para a gente governar para todo mundo. Não existe vencidos nem vencedores, coisa parecida. Isso é bastante comum. Já no caso da física, da política quântica, a gente tem, nesse cenário de várias possibilidades, o que tem predominado é a permanência da polarização que havia durante o período eleitoral. Seria o caminho para a ausência do diálogo. E aí, quando não tem diálogo, você caminha para a eliminação da política. E quando se elimina a política, vem a guerra. Os candidatos, uma vez vencedores, é o que tem ocorrido, foi assim na Hungria, assim no Reino Unido, assim nos Estados Unidos e assim no Brasil. É como se esses líderes, uma vez, mesmo sendo vencedores, convocassem seus apoiadores para que eles continuassem num clima de guerra que havia no período eleitoral. Porque é assim que essas pessoas enxergam seus adversários políticos, como inimigos de guerra, e como tais devem ser eliminados. Aqui vamos apresentar algumas características da pós-verdade, relacionando inicialmente com aquilo que está um trecho da Modernidade Líquida, do livro Modernidade Líquida, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que lá diz mais ou menos assim: na modernidade líquida, tudo é temporário e ela se caracteriza pela incapacidade de manter qualquer forma. Já no campo da pós-verdade, a gente tem
a indefinição, a imprevisibilidade, o inusitado, o inesperado, o improvável ou imponderável. Junte-se a isso a dificuldade de muitas pessoas em lidar com os fatos reais. Por conta dessa dificuldade, essas pessoas acabam acreditando em fatos alternativos, em realidades alternativas. E algumas delas criam esses fatos, criam essas realidades. E aí, trazendo essa reflexão de um ex-senador americano, Daniel Patrick, que dizia o seguinte: todo mundo tem direito a ter suas próprias opiniões, mas não seus próprios fatos. Não é isso que tem ocorrido neste mundo de pós-verdade. E é o que tem ocorrido é a criação de bolhas. Por conta dessa intolerância, dessa ausência de diálogo, as pessoas formam os grupos nas redes sociais, digitais, e acabam conversando só com pessoas daquele grupo. E acreditam que a realidade, a verdade, toda a informação está dentro do seu grupo. Um grupo não conversa com o outro. Por isso que são bolhas. As bolhas não conversam com as outras bolhas. Elas se fecham entre si, criam um mundo à parte e acreditam que este mundo é a realidade. Assim como dizia a definição de pós-verdade, as crenças pessoais. E aqui poderíamos dizer que a pós-verdade é o terreno fértil das fake news. A título de exemplo de uma realidade factual, realidade objetiva, com comprovação. Poderíamos usar a Terra é redonda, do outro lado de uma realidade alternativa que diz a Terra é plana. Afirmar que a Terra é plana seria, aproveitando o ensejo, essa é possivelmente a maior das fake news da história da humanidade. E aqui como é que a gente vai mostrar um pouquinho como é que o cinema traz um pouco essa questão da realidade alternativa, e aí fazendo uma aproximação com o mito da caverna de Platão, que é aquela história na qual as pessoas estão presas dentro de uma caverna, é uma alegoria, estão presas dentro de uma caverna, veem sombras e acreditam que as sombras sejam a realidade. Assim como as pessoas dentro das bolhas das redes sociais digitais. Elas acreditam que a realidade está ali dentro e só ali dentro. Se não estiver ali, deve ser duramente atacada. O que não estiver ali deve ser duramente atacado. E aqui dois exemplos, dois filmes que tratam de realidades alternativas, Muito Além do Jardim e O Show de Truman, O Show da Vida. Nesses dois filmes, a realidade é a realidade da televisão. O mundo em volta não importa para essas pessoas, elas criam uma realidade paralela, uma realidade alternativa e vivem neste mundo da televisão sem considerar o mundo objetivo, o mundo real, fora da televisão. Seria a caverna, seria a bolha das redes sociais digitais. E o outro exemplo é o filme Matrix, no qual a própria Matrix seria a caverna, a própria Matrix seria uma espécie de bolha, e a luta de Neo é para sair da Matrix, é para se libertar da Matrix, fazer com que a humanidade volte a ter o controle sobre as máquinas e não seja dominado pelas máquinas. E, inclusive no filme, há quem pergunta o que é Matrix, e Morpheus, um das personagens, diz: Matrix é controle e a luta de Neo é para que a humanidade passe a conquistar volte a conquistar a sua autonomia. Por fim, aqui nós temos esse belíssimo documentário Janela da Alma, um documentário nacional, no qual Saramago disse a seguinte frase: nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Saramago disse isso há cerca de 20 anos. E aqui, fake news. Fake news foi eleita a palavra do ano em 2017 pelo dicionário Collins, que definiu desse jeito: informações falsas, geralmente sensacionalistas, e são espalhadas como se fossem notícias, ou seja, como se fossem notícias, informações verdadeiras, portanto. Aqui as narrativas alternativas. Aquelas realidades alternativas precisam de um jeito de contar as histórias também alternativo. E isso seriam as realidades alternativas, as narrativas alternativas, que são, em geral, baseadas na teoria da conspiração. Há sempre um grande monstro a nos devorar, um grande inimigo a nos acabar, a nos eliminar. Elas são baseadas no sensacionalismo, no terrorismo, no ódio, no pavor. É assim que as mensagens se configuram. São mensagens assertivas, são verdades que são ditas, não há nenhum espaço para nenhum tipo de dúvida, de questionamentos. É como se a verdade falasse ali
ela própria falasse nessas mensagens. E elas vêm com força, são contundentes. As mensagens praticamente gritam aos nossos ouvidos, né? E aí elas servem para afirmar e reforçar posicionamentos, aquilo que foi dito anteriormente, posicionamentos políticos, ideológicos ou as crenças pessoais. Servem também para impulsionar o maior número de compartilhamento possível. É um discurso que convoca para uma ação imediata, porque uma ação sem reflexão. As mensagens são imperativas, elas nos dão ordens, e as ordens em geral são ler e repassar. E convenhamos, pessoal, geralmente é muito mais repassar do que ler, né? Porque aqui há dois interesses, pelo menos, né, em voga. Um primeiro deles é que seria a própria mensagem adquirir o status de verdade. E o segundo é o interesse econômico, porque quanto mais compartilhamentos essas mensagens obtiverem, mas elas têm chances de ganhar, os sites que divulgam essas mensagens têm chances de ganhar dinheiro com isso, porque quanto mais divulgação, quanto mais like, quanto mais compartilhamento, quanto mais comentários, mesmo que você faça comentários críticos, não importa. Se você fez comentário é porque a mensagem fez sucesso. Quanto mais sucesso elas fazem, mas elas atraem anunciantes para esses sites. E é aí que eles ganham dinheiro das empresas que anunciam nesses sites. Muitas vezes as empresas não sabem que esses sites divulgam fake news. E eles acabam ganhando dinheiro. Veja como uma coisa irônica e cruel. Eles nos manipulam e ainda assim ganham dinheiro com isso. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, não se engane. E aqui a gente tem também uma dupla fraude, que são fraudes às informações que essas mensagens veiculam, como também são fraudes os inimigos, os monstros que essas mensagens dizem combater. Aqui vamos apresentar 3 exemplos, né, de votações de repercussão mundial. Os 3 foram muito marcados por fake news. O primeiro deles foi a eleição entre Donald Trump e Hillary Clinton nos Estados Unidos. Ambos os candidatos divulgaram fake news, mas vamos aos números porque eles são importantes, numa eleição principalmente. No caso de Hillary Clinton, foram 41 fake news, segundo um levantamento feito nos Estados Unidos, que geraram 8 milhões de compartilhamentos, likes, comentários e assim por diante. Do lado de Donald Trump, foram 115 fake news, que geraram 30 milhões de compartilhamentos entre likes, comentários e assim por diante. Veja que é uma diferença de 22 milhões de compartilhamentos. O outro exemplo foi o movimento conhecido como Brexit, que definiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, né, com 52% favoráveis à saída e 48% contrários à saída. Circularam várias fake news aqui. Uma delas dizia que 5 milhões de imigrantes ingressariam no Reino Unido até 2030, porque havia assinado um acordo na União Europeia, algo do tipo. Essa informação nunca foi confirmada, foi informação inventada, portanto, fake news. O outro exemplo é o plebiscito pela paz votado na Colômbia. As pesquisas davam a ampla maioria pelo sim, do acordo, pelo acordo de paz. Direita e esquerda favoráveis a este acordo, mas ainda assim o acordo foi derrotado no plebiscito. 50,2% foram contrários ao acordo e 49,7% favoráveis ao acordo. Uma votação muito apertada, claro, mas ainda assim o acordo foi derrotado nas urnas. E aí, pessoal, também vale a pena analisar o alto índice de abstenção. Foram 67% de pessoas que deixaram de votar numa eleição de fundamental importância para o povo colombiano. Por isso, os analistas afirmam que possivelmente as fake news foram importantes no resultado deste plebiscito, tanto em relação ao resultado do plebiscito, quanto ao altíssimo índice de abstenção, ou seja, as informações incentivando as pessoas a não saírem de casa para votar. E aqui vale a pena trazer essa frase do ex-presidente americano Barack Obama, que disse: um dos maiores desafios que temos em nossa democracia é o fato de não compartilharmos da mesma base de dados. Aí cada um diz o que quiser, inventa o fato que quiser e chama de fato alternativo, realidade alternativa. E aí entra uma questão muito perigosa para a democracia.
E aqui gostaríamos de chamar a atenção para a complexidade envolvida nessas mensagens que circulam nas redes sociais digitais. O primeiro é a multimodalidade da linguagem, ou seja, são mensagens que articulam mais de uma linguagem. Em geral, a gente recebe mensagem de texto, recebe os memes ou vídeos que articulam a mensagem, a linguagem verbal da palavra, a linguagem sonora, que é do som, e a linguagem imagética, que é da imagem. Então é preciso analisar essas mensagens nesse entrelaçamento de linguagens, não separadamente, entrelaçadas, o som, a imagem e a palavra, constituindo os sentidos dessas mensagens. O outro aspecto é o caráter transmediático dessas mensagens. Você pode receber uma mensagem dessa pelo celular, imediatamente passar para um tablet, para um notebook, para um desktop ou até para uma televisão, se ela for smart. Então, essa possibilidade de transição de uma mídia para outra, né, acaba gerando, né, uma possibilidade muito grande de proliferação dessas informações num curto espaço de tempo pelos 4 cantos do mundo. Por último, os multiletramentos. Ora, se as mensagens têm essa complexidade da multimodalidade, se tem esse caráter transmediático, os letramentos não são suficientes para analisar toda essa complexidade. É preciso os multiletramentos. O letramento da letra, da palavra, da imagem, do som, do desenho, das cores, tudo isso articulado. Isso só é possível por meio dos multiletramentos. Aqui, verdade ou manipulação. Neste outro importantíssimo livro de Karel Kozik, temos a seguinte frase: o mundo da pseudo-concreticidade é um claro escuro de verdade e engano. Trocássemos pseudo-concreticidade por pós-verdade, teríamos o mundo da pós-verdade. É um claro escuro de verdade e engano. É um terreno traiçoeiro. É um terreno de areia movediça. São mensagens que parecem que querem nos informar, mas querem, no fundo, nos manipular, nos desinformar na realidade. E aqui, pessoal, para nossa reflexão, trouxemos aqui este versículo da Bíblia, o versículo de João, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será, pessoal, que estamos realmente preocupados com a verdade? Vivendo neste mundo tão cheio de fatos alternativos, de realidades alternativas, aceitando e muitas vezes ajudando a propagar fake news. Será que estamos sendo verdadeiros com este versículo? Ou é mais uma frase que muita gente utiliza para enganar as pessoas à sua volta? É para a nossa reflexão, para a minha e para a sua reflexão. E aqui, finalizando, gostaríamos, em nome do Coletivo Ágora, pela sua fundamental e generosa companhia, expressar a nossa imensa gratidão. Muitíssimo obrigado, esperamos contar com sua valiosíssima colaboração nas nossas próximas publicações. Venha fazer parte deste coletivo, venha torná-lo plurivocal, mesmo que você pense diferente da gente. Não importa, o que importa é que a gente se respeite e dê as nossas opiniões, as nossas contribuições para ajudar na construção de um mundo melhor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima. A descrição desse vídeo, os filmes que nós utilizamos, os livros e as imagens estão aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse, leiam, que vocês saberão as nossas fontes.